Abra no Salmo 125, por favor. Salmo 125. Mais um salmo de romagem. Já tenho pregado em alguns deles, não é verdade? Você tem na sua Bíblia, deve ter Cântico dos... Já tenho falado sobre isso, mas de repente alguém está aqui e não ouviu ainda. Cântico dos degraus, Cântico das subidas, Cântico de romagem. Algo diferente. Da peregrinação, isso, Cântico da peregrinação. São esses nomes, né? Começa no 120 e vai até o 134. Esses são chamados desses nomes. Canção dos peregrinos, ou cânticos de romagem. E nós já temos visto, e é bom recordar, né? Que esses cânticos, Terrilim em hebraico, cânticos mesmo, eles foram cantados por aqueles que viajavam ou subiam a Jerusalém para visitar o templo. Então, quando vocês forem para Jerusalém, vai cantando. Mas está lembrando até o que acontecia naquela época. Então, por ocasião das festas, o bom judeu ia lá para Jerusalém para comemorar as festividades, eles iam cantando esses cânticos que estão aqui, do 120 até o 134. Então, é interessante que cada salmo, e não são salmos assim tão longos, são mais curtos, pode dar uma olhadinha? São bem curtos, né? Que eram cânticos. Eles eram interpretados como, cada cântico era um passo da jornada, até chegar em Jerusalém. Vamos ler então 125? Bem conhecido, né? Aliás, nós cantamos um cântico com esse salmo. Os que confiam no Senhor, dá vontade de cantar, não dá? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado ou que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. O Senhor faz o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. É fácil ler esse salmo? Honestamente? Ler por ler, a gente lê, canta, né? Cântico bonito, alegre. Eu gosto muito desse canto que nós cantamos. Igreja, parece fácil e simples de entender que os que confiam no Senhor não se abalam. Mas parece que tantas vezes, inclusive esse que vos fala, olha para esse salmo e parece que algo falta na gente. Vocês concordam comigo? Há várias cabeças, né? É bonito cantar, ler, mas quando a gente passa por alguma dificuldade de qualquer gênero, e você olha para esse salmo, Senhor, o problema está comigo, porque na palavra está claro, né, que não se abala. É preciso olhar a igreja, vamos então entender bem o que esse salmo está nos ensinando, olhar para a figura que o texto apresenta. Ele fala de um monte, que monte? Sião. Eu tenho algumas informações aqui, você encontra facilmente na internet, em livros. É importante entender o conceito de Sião. Para o judeu, a palavra Sião tem um significado muito profundo. E nós teríamos que colocar a roupa de um judeu, comer como um judeu, andar como um judeu, viver como um judeu, para poder entender a intensidade dessa palavra Sião. Então nós tentamos em palavras aqui, pedindo que Deus nos ajude, nos esclareça, mas entender esse conceito, porque a palavra Sião envolve a alma do judeu. Envolve todo o seu sentimento. Essa palavra Sião, ou Zion, em hebraico, significa local ensolarado. Um monte, não é um monte estrategicamente tão alto assim, que se destaca em relação aos outros. As nossas irmãs vão poder conferir isso lá. Podia trazer alguma foto, alguma imagem depois, né? Estudiosos dizem que não há nada assim de tão evidente em termos de topografia. É mais um monte em meio a tantos outros. Ele é um monte de 765 metros do nível do mar. Então, em Monte Verde você acha montes bem altos, mais altos, né? Enfim. Mas o que acontece com esse nome? Foi lá,
no Monte Sião, que tem o cenáculo, um local. Aliás, falando em cenáculo, é algo bem interessante em relação a isso. O edifício original foi uma sinagoga usada pelos judeus e pelos cristãos. E foi lá, igreja, onde o Senhor Jesus celebrou a última ceia. Por isso tem essa fama toda. Foi lá que ele realizou a última ceia. Eu estava lendo a história desse cenáculo. Esse é um pouquinho de informações que vão nos ajudar talvez a entender o conceito de Sião. Ele foi destruído. Aliás, quando teve aquela destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, 3 paredes ficaram em pé daquela construção. E aí um tal de imperador romano, Teodósio I, construiu uma nova igreja ali. Aliás, era conhecido como Igreja de Teodósio, ou Santa Igreja de Sião. Durante as eras e as épocas, houve destruição. Os muçulmanos destruíram, e no ano 1009, teve um califa lá, não vou lembrar o nome dele, ele pediu que destruísse, para que apagasse da memória qualquer coisa que remetesse a Cristo, porque tinha que se lembrar de Maomé. Então foi destruído. Depois de 1009, foi novamente reconstruído, em 1219, uma basílica, por um tal de Sultão de Damasco. Então destrói, constrói, destrói, constrói. E monges franciscanos cuidaram desse cenáculo e foi restaurado o edifício de 1333 a 1552. Depois disso, esses frades, esses franciscanos foram expulsos e os muçulmanos transformaram numa mesquita. Agora, em 1500 e pouco. Acontece que agora, em 1948, isso é recente, quando foi decretado o Estado de Israel, não é mais uma mesquita, ali tem uma construção, não pode se realizar nenhum tipo de oração, de missa, nem pelos cristãos, nem pelos muçulmanos. Também os católicos gostam de celebrar lá a Eucaristia, não permitem que se faça isso. Por que Eucaristia? Lembrando a ceia, a última ceia de Jesus. Então, tem mais detalhes. Nas épocas, nas eras, cada um querendo pegar aquele pedaço, aquele local e transformar no seu local de adoração e criar alguma coisa a partir dali. Tanto que o Estado, em 1948, disse, não, ninguém mais mexe nisso. Há conflito até hoje por causa disso, né? Há um conflito por conta desses fatos históricos. Mas por que estou dizendo isso? Porque para o judeu há muito significado esse monte lá em Jerusalém. Quando se fala em Sião, se fala diretamente a cidade de Jerusalém. Então, o judeu se transporta para um monte da santidade. É esse o conceito. Do templo, o santuário do eterno Deus aqui na terra. Sim, casa de Deus, da terra de Israel. Então, o judeu relembra dos seus antepassados, o pai do seu povo, o patriarca Abraão. Lembra o sacrifício do seu filho Isaque? Há muita memória e veneração depositada no Monte Sião. Então, eu queria a gente tomar cuidado com esse conceito aqui do Salmo 125, e agora tentar, então, vislumbrar isso. O valor que há naquele lugar. Eu queria colocar um slide, é um único slide, mas vai nos ajudar. Pode deixar até o final depois, tá bom, Richard, lá na tela, tá pronto? Ali está uma imagem, aquela foto eu peguei do site da Chamada da Meia-Noite, eles têm bastante fotos ali, e não é aquele que está à sua direita, é a esquerda, é aquela elevação, tem umas construções ali, dá para ver, né? Acho que vocês vão ver melhor ali ao vivo, tem as luzes aqui, a foto não está tão clara. Basicamente, à nossa esquerda, aquela elevação. Agora, o mais importante nesse momento, tem ali 2 frases. Entendendo isso numa mente judaica, ele existe por um propósito. O que é? O local da ação de Deus. Isso é fixo, líquido e certo para um judeu. Deus agiu ali. E a segunda parte, existe, até grifei, está lá em negrito, né? Para um propósito.
um local para adorar a Deus. Lembra da mulher samaritana? Devemos adorar nesse monte ou naquele, porque tinha local específico. Cristo mudou isso. Não, importa que se adore em espírito e em verdade. Mas havia locais especiais, elevações de adoração a Deus ou a deuses. Baal, essas questões todas. Mas, igreja, não vamos deixar de fugir da nossa mente aquelas duas frases. Ele existe por um propósito, o local da ação de Deus, e para um propósito, um local para adorar o Senhor. Então, quando você lê aqui no Salmo, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Não abalar-se, isso é importante. Não abalar-se significa alguém ou alguma coisa ou algum lugar que não perde ou não muda o propósito. Eu tenho comigo que essa palavra abalar aqui, ela podia ser talvez melhor traduzida. Todos têm abalar, né? Abalado, abalar, tem, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não perde o seu propósito, que não muda o seu propósito, que sabe para aquilo que é destinado, que sabe para que foi salvo, porque Deus escolheu. Essa ideia clara do texto quando nós cantamos ou lemos esse salmo. Muitos erram, e nós podemos errar também muitas vezes, quando avaliamos a ação de Deus por situações do dia a dia. Eu já fiz isso, você já fez, e a gente se abala, a gente fica balançado, fica triste, mexe com as nossas estruturas emocionais, e aí talvez nós não conseguimos cantar esse salmo, mas porque nós não entendemos direito. Há uma ligação direta com o Monte Sião. Aqueles que confiam no Senhor não mudam os seus propósitos, sabem por que existem e por que estão ali, por que o Senhor quer trabalhar com eles. Então, igreja, o salmista, ele não joga a responsabilidade para Deus, como alguns fazem com muita facilidade, talvez eu e você. Mas ele questiona se Sião está cumprindo com o seu propósito de ser. E, pastor, tem aplicação para nós isso? Toda aplicação. Cristo pode estar olhando para a gente e perguntando, Werner, você está cumprindo com o seu propósito de você ser quem você deve ser em mim ou nele? E você pode colocar o seu nome. Será que você está cumprindo o seu propósito de ser quem deveria ser em Cristo Jesus? Aí o Salmo ele é perfeito para nós também. Os que confiam no Senhor são como aqueles que não mudam o seu propósito. Eu posso até titubear, eu posso balançar, eu posso não ficar muito bem, mas o meu propósito é fixo na cruz de Cristo. Eu olho para o alvo, eu não abro mão. Eu posso dar uma desanimada, mas eu não vou recuar. Eu posso balançar, mas a minha mente está no Senhor. Eu posso ter uma tristeza, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Eu posso chorar, mas eu creio no Deus que enxuga as minhas lágrimas e manda o bálsamo para o meu coração. Então a pergunta nessa manhã é, qual o nosso propósito? Pense em você. Deus, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Como cristãos, por que o Senhor nos salvou? Igreja, confiar no Senhor significa ter um propósito para Ele. Para Ele. Por isso que é triste, e eu digo isso, a gente lamenta, que crentes que atuavam, trabalhavam na igreja, participavam da igreja, envolvidos em atividades, não participam mais por razões diversas, são crentes que perderam os seus propósitos. Sim. Talvez o propósito era receber elogio, ficar em evidência, alguém me reconhecer. A gente entende que alguns, enfim, viajam, têm problemas de saúde, essas são outras questões. Mas pessoas que às vezes ficam em suas casas, magoadas por uma questão ou outra, têm que trazer uma reavaliação. Por que eu faço o que eu faço? Por que o Senhor me salvou? Por que eu, como cristão, não estou atuando, não estou trabalhando, não estou me envolvendo, não estou ajudando, não estou animando, encorajando? Igreja, é triste. Não saber os propósitos é algo muito triste. O judeu tem isso gravado na sua mente como algo muito certo. Eu sei porque existe o Monte Sião. A história,
a reverência, a temor ao Senhor, a ação de Deus, e eu adoro esse Deus. O mundo, igreja, tem sido, eu diria assim, ontem nós fomos na conferência de casais, eu, Marisa, Roberto, a Vivian, Pamela, Alex, Genésio e Erlete, com o pastor Mark Ellis em Campinas. Ele tem falado como o inimigo tem destruído as famílias, tem tentado destruir as famílias da igreja, tirando o foco. E nós lamentamos por tudo isso e nos entristecemos. O mundo tem sido especialista em substituir os propósitos de Deus pelo que Ele oferece. Ele aparece com uma bandeja com coisas atraentes à nossa frente. Então, quando um crente, um cristão se afasta da igreja por dinheiro, por intriga, por briga, por namoro, por prazeres, ele está declarando: eu não confio mais no Senhor. Eu perdi meu propósito. Eu não sei para que eu... Não abertamente, porque isso é humilhante. Mas a vida está declarando, aqueles que estão longe das atividades de envolvimento, estão declaradamente dizendo: eu deixei de lado os propósitos do Senhor para com minha vida. Ninguém fala isso abertamente, mas mostra claramente. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor não perdem os seus propósitos. O texto é claro. Aqueles que confiam no Senhor não perdem os seus propósitos. Veja o verso 3 que nós já lemos. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Igreja, embora o salmista tenha escrito que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, nós sabemos, a história, eu li a história, e você também sabe, que a história de Israel frequentemente teve que tolerar governantes injustos, pecaminosos, ímpios, carnais. Então o salmista expressou o que acontecerá no fim, quando Deus promulgar, executar o juízo. Quando você olha aqui esse 3, você fala: nossa, mas aqui está assim, mas a história não conta. A história está falando que teve invasões, teve destruições, mas ainda há algo a ser revelado da parte do Senhor, ainda há algo a ser acontecido. Há algo que é pontuado aqui, igreja, no verso 3, que o texto nos sinaliza, a mim e a você. Eu acho isso bem importante a gente gravar. No verso 3, o pecado frequentemente destrói o ideal de Deus. E na verdade, se eu olho para o verso 3, eu consigo enxergar: o pecado frequentemente destrói o ideal de Deus. Isso não significa que Deus tenha perdido o controle. Nós não cremos nisto, de verdade não cremos. Por quê? Porque o texto é claro: a impiedade prevalecerá enquanto Deus permitir. Igreja, nós nos assustamos às vezes com o crescimento do islamismo, o esfriamento do cristianismo na Europa, em outros países, grupos anticristãos que estão crescendo. Igreja, até onde Deus permitir. E eu quero usar a frase do pastor Exaltino, uma vez ele pregou aqui na igreja: o véu do Islã cairá. Pela palavra do Senhor, todo joelho se dobrará. Nós temos que depositar nossa confiança nisso. Vai até aonde o Senhor permitir. Não mais do que isso. A impiedade não prevalecerá. Não prevalecerá. Ou nós lemos o verso 3 e confiamos, ou abandonamos a fé. Nós cremos na palavra do Senhor. Uma outra lição que temos, igreja, que Deus nos criou com essa liberdade de escolha, não é verdade? E talvez eu e você somos a maior prova disso. No versículo 3, no conjunto geral aqui, nós entendemos que quando um povo durante muito tempo é governado por autoridades injustas, todo ele acaba interpretando a justiça como a injustiça como se fosse uma ordem. Eu acho que nosso país viveu um pouco isso, né?
tanta coisa errada, que eu e você somos capazes de cometer algum ato e falar, mas isso é normal. Olha o perigo de uma nação que é governado injustamente, contamina-se a toda a nação. E ainda acha que está tudo bem. Igreja, parece que esse Salmo 125, ele nos direciona para esse pensamento, um pensamento pertinente para essa manhã. Nós somos alguém com bons e saudáveis propósitos, sim, e com o Senhor à nossa volta que nos dá essa consciência. Ou melhor, o Senhor que está à nossa volta, ao redor, ele fala aqui ao redor, né? E que sempre fica relembrando os meus propósitos, para que ele foi criado. Vamos fechar com os versos 4 e 5. O Senhor faz o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja, que é Shalom, sobre Israel. Esses versos 4 e 5, eles se unem. E ao mesmo tempo que eles se unem, eles se tornam dependentes um do outro. Você pode notar que o verso 4 faz um pedido para os bons. E o verso 5 completa o pedido para os maus. Há uma relação aqui nos dois versículos. Agora vamos costurar o verso 3, no 4 e no 5. O verso 3 é sobre o perigo de se permanecer muito tempo com o ímpio. Então, para se evitar um perigo maior, o salmista traz à sua consciência a necessidade de discernimento. Igreja, discernir é capacidade de escolha, saber o que é bom e o que não é bom. Há alguns anos atrás, eu tinha anotado aqui no meu esboço, alguns anos atrás, aquele comentarista de futebol, o Juca Kfouri, alguns que acompanham, lerem, ele é um dos comentaristas. Quando aquele jogador famoso, lembra do Ronaldo? Não do Ronaldinho, do Ronaldo, que jogou no Corinthians, né? Ele fez uma propaganda de bebida alcoólica, alguns anos atrás, de cerveja. O que eu achei interessante que o comentarista ele fez um relato sobre isso. Ele falou, está errado associar bebida a um esportista. Ele não é crente não, viu? Pelo contrário, acho que ele é bem cético. Mas sabe o que ele falou? É incoerente. Há uma incoerência associar uma bebida a alguém que tem que ter o seu corpo em dia para poder fazer competições. Aliás, me permite o comentário. É inaceitável, gente. Toma cuidado com isso. Exposições em rede social, se vangloriando de um copo, de uma... Não faça isso. Há uma incoerência, como se fosse um troféu. Não, quando você vai ver alguém no hospital com cirrose, você vê a tamanha da incoerência. E eu confesso que eu não entendo tantas coisas. Como que alguém pode se vangloriar disso que faz tanto? Sim, com os devidos cuidados, mas parece que não cabe àquele que pertence ao Senhor. Outra pergunta, como que alguns gostam de disputar brigas, às vezes, dentro da própria igreja, sabendo que isso só faz mal? Deus nos livre das incoerências, igreja. Deus nos livre das incoerências. O Salmo 125 está convidando a mim e a você ao discernimento. A mim, sim, a você. Ele é um despertamento a todos nós. E, se necessário, uma oração nessa manhã. Senhor, me dá a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim, pela ação do Teu Espírito. Livra-me dos meus desejos pecaminosos, a vontade da minha carne, e que eu volte para a vontade do Senhor. Senhor, ajuda-me a voltar para a vontade do Senhor. Talvez você possa orar nessa manhã, Senhor, renova em mim os Teus propósitos. Como Monte Sião tem para o judeu, que meu propósito em Cristo seja renovado para a glória do Teu nome. Você que está aqui nessa manhã, reconhece que tem faltado discernimento para tomar decisões? Tem faltado discernimento para se expor? Com quem tem andado
o que tem usado. As pessoas no perfil do seu Facebook conseguem identificar que você é um crente em Cristo Jesus, literalmente. As publicações glorificam a Deus. É alguém que olha e fala, nossa, mas quando eu leio eu posso estar mais perto do Senhor. Eu tenho evidências de que é alguém com algo a mais. Positivamente, tá, gente? Algo a mais. As mensagens que são mandadas, elas evidenciam que há um propósito. Quando elas forem para Jerusalém, elas vão poder olhar para Jerusalém, para o Monte Sião, e saber que há um propósito lá para o judeu. Local da ação de Deus. Local de adoração. Onde o Senhor Jesus distribuiu a última ceia. Que o Senhor possa olhar para a nossa vida e falar, eu vejo propósito na vida do Werner. Aí coloca o seu nome. Eu vejo propósito na vida da Brenda, do Mateus, da Débora, do Berg, do Ednei. Eu vejo propósito. Deixamos isso claro? Que o Senhor renove em mim, em você, o propósito de servir e honrar o nome dele. Honrar o nome de Cristo Jesus. E como resultado, igreja, nós podemos dizer como o salmista, como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, desperta em nós uma vida mais entregue ao Senhor, de mais devoção, mais espiritualidade, menos de nós mesmos, das nossas vontades. Pedimos perdão ao Senhor porque talvez tantas vezes tem faltado discernimento, escolhas erradas, postagens erradas, mensagens erradas, conversas erradas. Livra-nos, ó Deus, das inclinações da carne. Renova em nós, em cada um de nós, propósitos para honrar e glorificar o teu santo nome. Acima de tudo, Cristo. Acima de tudo, o Senhor. E que sejamos como o Monte Sião, aquele que não muda o seu propósito, que não perde o seu propósito. E então confiamos que o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está em nós, nos fortalecendo. Cuida da tua igreja, sensibiliza em nós, ó Deus, a amarmos o Senhor Jesus Cristo cada vez mais e melhor. Entrega, renúncia, renovação do propósito do Senhor em nossas vidas. Coloca isso em nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos pedindo, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.